a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente. 30 do segundo tempo. Saudação, pessoal, estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo aqui do canal 30 do segundo tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. O nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, vem aí com a gente, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, fazendo seu comentário e divulgando conteúdo aí para os seus amigos. Não vai te custar nada e nos ajuda aqui a dar relevância no YouTube e expandir o canal. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Subindo na Copa. Eu sou o Jessé Cochonaves, juntamente aqui com o Douglas Bissoli, nosso comentarista copeiro, para falarmos aí hoje sobre o encerramento do primeiro turno da fase de grupos, tanto da Copa Libertadores como da Sul-Americana. Daí, Douglas, qual é o seu destaque aí desse turno aí da Libertadores? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jessé. Meu nobre, meu destaque positivo, o massacre do Flu para cima do River, um resultado surpreendente. Meu destaque negativo, o empate do Flamengo contra o Racing, embora estivesse jogando com um homem a mais uma maior parte do tempo. Então, para mim, são esses dois destaques. Mas vamos começar a falar sobre os jogos de terça? Não, eu só queria dizer aqui que um pouco antes dessa, que a gente não chegou a falar dos jogos, né, em si, das rodadas. Os jogos começou com algumas o pai tá fazendo aqui, filho, depois a gente fala. Tá fazendo aquilo que começou com zebras, né, nas primeiras rodadas ali, o Galo perdendo, o próprio Flamengo perdendo, e depois acho que nessas últimas rodadas acabou dando uma melhorada, né, voltando meio que ao normal, né, mostrando que está bem equilibrado essa Libertadores. Eu acho que tem bastante chance de não ficar monopolizado dessa vez aí, só Brasil e Argentina. Não estou dizendo, assim, desde as oitavas, né, como aconteceu. Achei que isso tá ficando interessante aí, né. Mas diga lá, veja qual jogo que você quer, nós vamos comentando. Eu pensei em fazer mais por grupo, mas fale o que você acha, a gente faz. Eu acho que é mais fácil comentar pelos dias, né? Ou Bora, pode vai ser lá. também, tanto faz, porque tem aí o jogo do Fluminense, que foi na terça-feira, tem o jogo do Argentino Júnior, tem o jogo do Corinthians, né? Então, eu acho que começaria pelos dias, mas se quiser fazer pelos grupos, não tem problema. Não, pode ser pelos dias, sem problema. Então, vamos lá. Primeiramente, só passando rapidamente aqui no resultado do Alcas, que estava ganhando o jogo do Nublense lá do grupo do Flamengo, e o Nublense conseguiu a virada. O Alcas ia para 6 pontos, então ia deixar o Fluminense ia deixar o Flamengo precisando do resultado contra o Racing, porém perdeu, então continuou com 3 pontos. O resultado surpreendente ainda no grupo do Corinthians, daí o Argentino Júnior, que estava ganhando o jogo, aí teve um jogador expulso e levou o empate do Liverpool lá no Uruguai, mas foi um resultado surpreendente por causa que o Liverpool já tinha perdido para o Corinthians na primeira rodada 3-0 lá no Uruguai, então é o time mais fraco do grupo e conseguiu um empate. A derrota do Corinthians em plena Itaquera para o bom time do Independente Del Valle, campeão da Recopa, campeão da Sul-Americana. Carrasco dos brasileiros aí. Tem o apelido de matador de gigantes, né? E ganhou do Corinthians e ganhou bem, né? O primeiro jogo aí do Lucha, o Corinthians ainda se montando, meio que muito espaçado. Tá certo que o segundo gol do Independente Del Valle vem de uma falha do Maicon, que toca para trás, toca muito mal para trás, e o artilheiro,
do Independiente fez mais um belo gol, né? Mas para mim o destaque de terça-feira foi a goleada do Fluminense para cima do River Plate. Assisti os melhores momentos e o Flu muito avassalador, mas foi um resultado assim que de fato eu concordo com o Felipe Melo. Foi meio enganoso, porque o primeiro tempo terminou 1-1, pareio, não teve aquela supremacia do Fluminense. No segundo tempo, sim, com a expulsão, aí houve um condicionamento muito grande da partida. O Fluminense foi para cima do River Plate, mas o River Plate também não baixou as linhas. Tentou jogar de igual por igual com o Fluminense, mesmo com um jogo a menos, e levou daí uma sapatada. Né? Muita reclamação por parte dos argentinos da arbitragem. A imprensa argentina disse que a arbitragem foi muito caseira, que deveria ter sido expulso o Felipe Melo e não foi. Então tem essa polêmica da arbitragem, mas houve aí um resultado avassalador. River Plate reclamar time argentino reclamar de arbitragem caseira na Libertadores, os tempos estão mudando, né? Porque eles sempre batem todo mundo para lá e tem algumas certas passadas de mão ali na passada de mão na cabeça dos jogos lá. Então, mas acho que desse jogo aqui do Fluminense é que assim, o Fluminense já está com muito tempo, já está um certo tempo com o técnico, né? E as peças que veio nova aí, o Cano que vem acho que do ano passado para cá, e o recente, o Marcelo entrou muito bem no Fluminense. Então o Diniz sabe o que está fazendo. Então essa estratégia que o Fluminense coloca para o jogo está dando certo, né? E tem o Cano ali, que é o cara que é matador, né? A gente já comentou nos outros jogos dele lá que ele, se for ver, ele não dá 2 toques na bola. Os gols dele tudo de primeira. O cara ele se posiciona e faz. Então o Fluminense achou um encaixe perfeito. E tem um time que consegue montar para frente para chegar na frente, e daí o Cano vai lá e finaliza, né? Então o Fluminense está muito bem, né? Fora que também resgatou o futebol do Ganso. O Diniz conseguiu encaixar ele lá. Então assim, eu acho que até vi em alguns grupos aí o pessoal falando que um do grupo eu vi lá que o Fluminense vai ser campeão invicto da Libertadores. Acho que é um pouco exagero, mas tá bem, né? Se manter essa pegada aí, é uma vitória expressiva, né? O problema dessa vitória dessa é que começa a abrir o olho, né? Então o River vai fazer de tudo para descontar. Não digo vai conseguir golear da mesma forma, mas pelo menos a devolver a derrota, ele vai querer devolver para o Fluminense, né? Sim, e falando do Cano, junto com o Pedro, são os 2 melhores centroavantes do Brasil, né? Na minha opinião, são os 2 melhores. O Ganso se encaixou no futebol do Diniz. Lembrando que o Cano já estava desde 2022, né, no Fluminense do Diniz. O Diniz assumiu o Fluminense, não lembro qual rodada que foi, mas foi na partida contra o Palmeiras no Brasileirão do ano passado, primeiro turno. E manteve aí a direção do Fluminense acertadamente, renovou com o Fernando Diniz e vem colhendo os frutos. Campeão do Carioca, muito bem no Brasileirão, perdeu para o Fortaleza, para o excelente time do Fortaleza, né, no Brasileirão, e está em todas as frentes. Então, é um candidato ao título, não sei se invicto, não sei se consegue ser campeão invicto, mas é um candidato ao título. Sim. O Inter, acho que deu uma bobeada ali com o empate, né? Acho que é que eu não me lembro a sequência dos jogos aqui, por isso que eu achei que era mais fácil fazer pelo grupo, mas o Inter deu uma bobeada forte ali, talvez vai classificar. Eu acho que, não sei se classificar consegue, mas perdeu muito ponto em casa, né? Perdeu esse ponto aí contra o Nacional, meio complicado, né? E a do Corinthians, você comentou ali, que é de terça ainda, o Corinthians tá mal, mudança de técnico, sabe o que quer, então acaba, não vai conseguir assim, uma hora para outra. Eu acho que bem difícil conseguir essa classificação na Libertadores aí, o Corinthians. O Corinthians vai ter que aprontar para fora, né? Tem uma dificuldade muito grande de ganhar fora de casa. O Corinthians vai ter que se superar para poder tirar pontos aí do Independiente Del Valle do Argentino Júnior. Lembrando que o próximo confronto do Corinthians é contra o Argentino Júnior lá
na Argentina, e é sempre muito difícil jogar com o time argentino na Argentina. Mas, enfim, contra o Colorado, sim, estava ganhando 2-1, aquele gol do Carlos de Pena, aos 37 já do segundo tempo, e de repente, apagar as luzes, tomou o gol de empate, péssimo resultado para o Inter, para a sua ambição de ser primeiro do grupo. Acredito que não complicará a questão da classificação, o Colorado vai se classificar, agora resta saber em qual posição, né? Primeiro ou segundo. Eu acredito ainda que o Inter se classifique em primeiro, lembrando que o único brasileiro, 100% da Libertadores e primeiro do grupo, não, segundo, temos dois, com a vitória do Furacão ontem. Era o Fluminense e a vitória ontem do Furacão, agora que me lembrei que ele virou para cima do Libertad. Mas isso é uma surpresa, né? Porque se esperava muito mais do Flamengo, do Palmeiras, que já na terceira rodada estivesse líder do seu grupo, mas não estão. Só tem 2 brasileiros que estão liderando o seu grupo. Ali teve o Atlético, eu assisti o jogo do Atlético Mineiro ali, sabe? Eu acho que o Atlético Mineiro ele quase deu uma bobeada ali, né? Ele estava jogando bem, perdeu o pênalti no começo do jogo, no final do primeiro tempo, aliás, e daí acabou ele assim, jogando, pressionando, mas quase que deu errado. Se ele perde aquele jogo lá, talvez acho que estava caindo fora, né, da disputa até. Mas assim, acho que agora até com a vitória daí do Atlético Paranaense aqui, é que o pessoal está criticando aqui, né, na imprensa do local, mas o Atlético está focado na Libertadores. Se for ver na Libertadores, ele está jogando os jogos certos. Assim, contra o Galo, ele já jogou. Mas jogou fechado para ter. Mas o importante é ganhar. Ele está ganhando dessas aí. E contra o Libertad, ontem foi da mesma forma. Ele entrou com o jogo, não deu certo, ele mudou, conseguiu ganhar. Para mim, assim, acho que dos times brasileiros que estão na Libertadores aqui, que tá assim hoje é o Fluminense, que ganhou as 3, né? E o Atlético tá jogando assim. Talvez não tá jogando o melhor futebol que tem, mas é questão de resultado, né? Então, é isso que eu acho que do Atlético tá muito bem, assim, o foco dele é a Libertadores, né? Então, esses destaques aqui tá... e do Galo, agora... Até do grupo aqui, se for ver, na verdade, do jogo ontem do Libertad, me decepcionei. Não sei como é que o Galo perdeu esse jogo em casa com o Libertad, porque o Libertad é um time muito limitado, assim. Se fosse um pouquinho mais forte, o Atlético, o Furacão, que não tinha como ganhar esse jogo. Mas ele é fraco, então eu acho assim que dá uma sobrevida pro Galo nesse jogo por causa disso, né? Porque o Aliança também não é um time tão forte assim, né? Acho que essa próxima rodada aí, se o Furacão que ganhar joga contra o Galo. Do Galo, daí acho que complica um pouco mais a do Galo, né? Mas se não ganhar, pode ser que os dois se classifiquem, né? Sim. A partida que eu vi do Galo foi um caminhão de gols perdidos. Minha nossa! Era para ter sido, sei lá, uns 6-0 aquele jogo. Porque Hulk perdeu pênalti, o Vargas perdeu 2 gols na cara do gol, aquele zagueiro Gemerson deu uma joelhada também embaixo do gol. Então, assim, foi um caminhão de gols, até os gols do Igor Gomes que salvou o Galo. Mas o Galo jantou a Aliança, não teve. Falando da partida de ontem do Furacão, já que é o grupo, vamos fazer um medos a medos aí. Saiu com uma falha, né? Fez um gol com uma falha ali defensiva do Cap, que é difícil. Até o próprio Bento falhar, que foi muito bem contra o Galo. Só que teve um segundo lance que o Libertad poderia ter feito 2-0 numa cabeçada livre e não fez. Aí o Cap se reencontrou no jogo de novo e acabou, no segundo tempo, fazendo a virada. E um excelente resultado lá. O que me chamou a atenção foi a fraca adesão da torcida, do Libertad, o estádio vazio. O Libertad não tem muita torcida lá, né? Não tem, Tava conversando com meus amigos atleticanos aqui, eles falaram, não, é só Cerro e Olímpia que tem torcida lá.
Mas o Libertad é tradicional na Libertadores. Todo ano tá ali, né? Mas é um ano time tá. muito velho, cara. Tem uns jogadores de Sim. 40 anos lá, assim, e perdeu a chance, porque o Atlético. Isso que o Bento deu umas outras falhadas nos jogos lá. Ainda. Como eu falei, eu não cheguei a ver Libertad e Galo, mas assim, o Libertad me decepcionou bastante. Assim, acho que não vai ter. Talvez não pegue nem a Sul-Americana no terceiro ali, se não melhorar. Apesar que tá líder do Campeonato Paraguai, não sei se é o que aconteceu lá. É que o time do Atlético também é muito forte, né? Ele consegue mudar as estratégias do jogo. Ele jogou de uma forma, no segundo tempo mudou. Então, aqui, para mim, até penso assim, como se for pensar para o Atlético, aqui, esse jogo contra o Galo, aqui seria, como brasileiro, quer que classifique os dois, mas pensando na estratégia, até para o Furacão, talvez seria o de tentar ganhar esse jogo e tentar eliminar o Galo, pensando na Copa. Porque se o Galo se passar, ele vira forte de volta. Então, se conseguisse eliminar ele ali, se ele for eliminado, é um time forte que cai, né? Assim como o Corinthians, por exemplo, se não consegue se classificar. Mas se classificar, ele começa a ter força, né? Esses times assim, em casa, eles começam a ganhar força para outras fases, né? Do Flamengo, aqui que teve o jogo, acho que o Flamengo ontem perdeu a chance de ganhar o jogo. Ele estava com o jogo na mão, vencendo de 1-0 com o jogador expulso. Daí tem o jogador expulso, é feito o gol de falta, e logo em seguida o Racing quase fez um gol, deu uma bola na trave lá, o Flamengo perdeu a chance ontem assim, pensando assim, antes de jogar, seria um bom empate, seria bom. No final do jogo acabou sendo bom também, porque no final do jogo acabou ficando ruim, mas vendo a maior parte do jogo, o Flamengo perdeu 2 pontos lá, eu acho, ali contra o Racing. Eu concordo. Começou a partida com um empate meio bom para os dois, né? Depois, com a expulsão, mudou. Aí o Flamengo teria a obrigação de trazer os 3 pontos, até porque ele não está líder do grupo, né? Ele já tem uma derrota, uma vitória e agora um empate. Então, uma vitória lá com o líder do grupo ia embolar, ia fazer os dois iriam a 6 pontos e ia tranquilizar mais as coisas lá para o Flamengo. Mas eu também concordo contigo. Achei que o Flamengo desperdiçou uma boa oportunidade. Não sei se foi uma imaturidade ou não do jovem lateral Wesley, acho que é o Wesley, né, do Flamengo, que cometeu daí uma falta numa bobeira de domínio, né? Se você for ver bem o lance, ele dominou mal a bola e o argentino veio com tudo para cima da marcação e ele se antecipou e ele fez a falta e recebeu o segundo amarelo justo e foi expulso. Então, não sei se sentiu a pressão, porque daí dominou mal aquela bola. Eu acho que foi do jogo, porque o jogo lá também tava assim, torcida do Tava quente, né? fora. Assim, acho que foi circunstância ali. Não, acho que não dá para criticar ali, senão vai perder o jogador aí que tem todo o potencial para ir bem. Não pode queimar o menino, né? Mas aí eu te pergunto, será que um Varela ia ter feito isso? Qual que é o outro lateral? O Mateuzinho, né? Que também veio da base do Flamengo, mas já é mais encorpado. Será que teria feito isso? Mas enfim, sei, eu acho que o resultado foi ruim. No final, no frigir dos ovos, o resultado foi ruim. Foi ruim, pois é, isso que eu falei. Assim, quem for pensar antes do jogo, lá no começo do campeonato, não, o empate lá com o Racing é excelente. Mas pelo jogo em si, é ruim, ficou ruim. Mas depois a gente faz um levantamento dos grupos, quem você acha que vai classificar, e tem o Palmeiras, né? O Palmeiras aí começou, o grupo aí, a gente tinha destacado, que eu falei que seria um dos grupos mais equilibrados, está sendo, né? Porque o Cerro perder em casa de 4-0 pro Bolívar, e o Palmeiras tinha perdido pro Bolívar, todo mundo falava que ia ser o saco de pancada, já ganhou do Palmeiras e ganhou do Cerro fora agora, né? Então, o Palmeiras conseguiu se reabilitar aí. Quando ele jogou com o time reserva, o Palmeiras sofreu para ganhar do Cerro. Eu até assisti esse jogo, e se existisse justiça no futebol,
No mínimo tinha que ter um empate esse jogo lá, porque o Palmeiras jogou mal pra caramba, mas conseguiu 2 gols lá e virar. E até surpreendente do Cerro, porque o que o Cerro jogou contra o Palmeiras não jogou nada contra o Bolívar e acabou perdendo. Então é um grupo muito complicado ali que, se não jogarem, todo mundo não jogar com força, vai acabar escapando aí, né? É um grupo estranho, ficou um grupo estranho, né? Porque o grupo da morte é o grupo do Galo e do Cap, na minha visão, era o grupo da morte. Mas um grupo que está se mostrando muito equilibrado é o grupo C do Palmeiras, ali com Bolívar, Cerro e Barcelona de Guayaquil. Os 4-0 surpreendeu acho que todo mundo, quem tivesse apostado teria ganho uma bolada. Irreconhecível o Cerro nessa partida, realmente. Tomou até os 27 minutos, 28 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 já para o Bolívar, surpreendentemente. A partir do Palmeiras contra o Barcelona lá, a vitória importantíssima para o Palmeiras, para encaminhar de novo a classificação. Se tivesse empatado, teria sido um mau resultado? Talvez não, talvez sim, mas a vitória segurou ali o Palmeiras uma tranquilidade um pouco maior agora para jogar fora de casa de novo, e agora sim contra o Cerro, enquanto vai ter o confronto de Bolívar e Barcelona lá na Bolívia, em La Paz, ou seja, tem tudo pro Bolívar Encaminhar a classificação. e ir para 9 pontos. Ir para 9 pontos. E depois o Bolívar vai pegar o Cerro Em em La casa. Paz. Então pode ir a 12. E faz o último jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Então, assim, se os dois, nas próximas 2 partidas, o Bolívar e o Palmeiras ganharem, eles vão disputar na última rodada quem é líder do grupo. Lembrando que o Bolívar ainda tem um saldo de gols maior. Então, ou seja, vai jogar por empate. Já meteu 3 no Palmeiras, 4 agora, vai já. Não, e tá demonstrando que tá bom, tá bem, né? O Bolívar sempre, quem joga na altitude, tem um jogador a mais que a altitude lá, que tudo faz. Só que quando tem, eu já falei isso, quando tem um time encaixado, vira forte para jogar fora também. Então, e o Bolívar acho que tem investimento do City lá também, acho que tem alguma coisa assim. No Grupo City. Então, bem forte. Não vai ser fácil, não, como eu falei, você falou do Cerro surpreendente, é que o time paraguaio ele tem essa característica, assim, eles jogam bem, mas eles têm que jogar no limite. Quando eles abrem um pouco a guarda, acontece isso. Aconteceu com o Libertad ontem, com o Atlético. Se ele tivesse mantido a pegada do primeiro tempo e tentado mais, talvez seria dificultar a vida do Atlético. Mas facilitou. Assim como o Cerro, talvez ele, como fez uma boa campanha, um bom jogo contra o Palmeiras, entrou meio fraco, assim, de espírito contra o Bolívar e acabou levando a goleada. E agora, só que isso prejudicou o Palmeiras, que eles vão jogar a vida agora em casa contra o Palmeiras, né? Nessa próxima rodada aí vai ser interessante. Vai ser interessante esse grupo. Só falando uma coisa do Bolívar, e o espírito da Libertadores, né? Com uma boa vitória, te coloca numa boa situação para encaminhar a tua vaga, né? Porque ele ganhou bem do Palmeiras no primeiro jogo, perdeu no segundo para o Barcelona Guayaquil, lá no Equador, e ganhou muito bem do Cerro fora. Ou seja, está com uma moral muito grande. Sim. Lidera o grupo do que seria o bicho-papão, o Palmeiras, né? Um candidatíssimo ao título. Então, assim, ganhou corpo. E eu sempre falo, Libertadores é traiçoeiro. Você acha que tá indo bem, de repente, cara, uma coisa acontece. Então, me surpreende também o River na última colocação, acho que está no grupo dele. Mas, enfim. E isso que eu ia comentar aqui do destaque, o destaque do River ser o lanterna do grupo, né? Porque ele perdeu para os Strongers da Bolívia. Perdeu fora, mas levou goleada do Fluminense. Sofreu para ganhar do Sport Cristal. Eu assisti boa parte desse jogo aí. Sport Cristal deixou de ganhar porque estava jogando bem, poderia ter dado diferente esse jogo. Então é surpreendente aqui do River. É que o River está começando um trabalho novo, né? Técnico novo, o Galhardo saiu, então até encaixar isso vai um tempo, né? Mas ele pegou um grupo super difícil, para mim é um dos mais complicados.
Então pode ser que é surpreendente também nisso, né? É por isso que eu digo que essa Libertadores está um pouco diferente, porque os times brasileiros e argentinos não estão dominando tanto assim, né? Tá tendo ali essa. E os brasileiros que estão bem é o Fluminense e o Atlético, que na teoria, no começo lá, a mídia tradicional nem colocavam eles como super favorito. Eu vi até comentarista da Band, falou que dos brasileiros, quem não ia classificar era só o Atlético Paranaense. No fim, é o que está é o segundo melhor do campeonato, né? A gente fechar aqui diga. Só para fechar a Sim, sim. Libertadores, acredito. Só fazer um comentário nessa questão. Olha como é que vai ser a próxima rodada, vai ser determinante para o grupo do Fluminense. Porque ele vai jogar na Bolívia contra o The Strongs, lá em La Paz, na altitude. E o River vai jogar fora contra o Sport Cristal. Lembrando que The Strongs e Sport Cristal estão com 3 pontos, junto com o River. Então, uma vitória do The Strongs para cima do Fluminense coloca o Strong para 6 pontos. E um empate ali entre Sport Cristal e River coloca o River em má situação. Não, pode ser que o River nem pegue Sul-Americano da terceira, né? Não, é para a gente fechar mesmo aqui a parte da Libertadores. O grupo A, que você acha? Eu acho que ele, por mais que tenha essa divergência, vai acabar passando o Flamengo e Racing. Acho que o Flamengo ainda vai jogar 2 em casa agora, vai acabar até pegando a primeira colocação. Eu não sei se o Racing, porque o Racing tá mal, né? Mas eu acho que ali os outros 2 times, não sei se vai ter força para conseguir passar o Racing ali. E acho que acaba ainda, até pelo tanto dos jogos ali, acaba passando Flamengo e Racing. Do Inter ali, eu acho que o Nacional tá indo bem. Vai ficar a briga entre Inter e Independiente Medellín. O que você acha aí desses? Eu acho que o Nacional, pelo empate que arrancou, meio que vai se classificar, não sei se em primeiro ou segundo, mas eu acho que o Inter vai se classificar. Acho que o Independiente Medellín... eu acho que também classifica, mas não acho que garante o primeiro, né? Do grupo do Palmeiras ali, eu acho assim que vai depender muito dessa próxima rodada para definir melhor. Está em aberto ainda, pelo que está jogando os times, né? Concordo. Não, eu acho que o Bolívar vai ganhar do Barcelona agora aqui, vai a 9. E, então, a rodada vai se definir nessa partida aí do Cerro e Palmeiras. O que vem? É bem isso. Ali o do Fluminense, eu acho que o Fluminense passa e vai ficar a briga do resto ali. Acho que o Fluminense está jogando tão bem, vai ganhar mais um jogo, com certeza ele vai classificar. E tô torcendo aqui pro River nem para Sul-Americana aí. Do grupo do Corinthians, eu acho que o Corinthians não consegue passar. Acho que vai acabar ficando dependendo do Vale Argentino Júnior. O Corinthians perdeu muito ponto em casa. Vai jogar agora fora, vai ter que fazer uma campanha de campeão e não sei se tem essa força, todos os problemas que está tendo o Corinthians lá. Acho que o Corinthians aqui não classifica, vai pegar aí na vaga da Sul-Americana. Eu acho que é Independente Del Valle e Argentino Júnior. Não sei exatamente quem vai ser o primeiro. Tem tudo para ser Independente Del Valle, inclusive. Não sei, que o Argentino Júnior tá jogando bem, cara. Acho que o Argentino Júnior é forte. Então, ele teve essa derrapada aí contra a partida do Liverpool, né? Ninguém esperava esse empate, na verdade. Acho que ali o Boca vai passar fácil em primeiro também. Acredito que o Colo-Colo ainda vai acabar passando, mas vai ficar a briga ali entre o Deportivo Pereira ali, que uma surpresa ali, mas eu acho que o Boca vai passar. Boca e Colo-Colo, nessa hora. Aqui o do grupo do Atlético Paranaense, acho que também. Acho que o Atlético vai passar, o Furacão aqui passa. Classifica. Não sei se em primeiro. E a segunda vaga vai depender desse jogo entre os Atléticos ali, sabe? Porque se o Furacão ganha do Galo, acho que complica a vida, bem complicada do Galo. Mas se ele ganha, o Libertad tá muito fraco e o Aliança, acho que não sei se tem toda essa força para passar do. Eu acho que se o Aliança ganhar no Libertad, até porque o Aliança vai jogar lá no Peru, né? Vai jogar em casa contra o Libertad. E o Libertad não mostrou um futebol muito bom. Vai depender desse jogo do Galo e Atlético que vai vir, porque se o Atlético arrancar um ponto, ou vamos mudar, né? O Furacão arrancar um ponto do Galo ou uma vitória para cima, já está classificado. Agora, se o Galo ganhar do Furacão,
ele vai para 6. Aí, se o Alianza Lima ganha, ele vai para 7. Então, ou seja, embola tudo. Então por isso que eu digo assim, não tá difícil aqui, acho que talvez só o Furacão aqui que tá mais encaminhado a classificação, mas o resto tá meio aberto, né? E do último lá, o terceiro, acho que vai acabar ficando com os tradicionais ali, o Atlético Nacional e o Olímpia. O Olímpia mais que empatou com o Atlético Nacional mais fora, acho que foi estratégia deles já querer empatar fora. Vai ter dos próximos 3 jogos, dois em casa, o Olímpia e o Atlético Nacional também. Não, o Atlético Nacional joga 2 fora, mas pela força ali, eu acho que vai acabar ainda passando esses 2 aí. Sim, sem surpresa. Rapidamente aqui da Sul-Americana, né? Senão não vai dar tempo a gente falar aqui. Eu só queria destacar algumas coisas aqui, principalmente aqui dos brasileiros, né? O Fortaleza é o super time aí para mim, que tá sendo. O Botafogo acho que se complicou com esse empate. Acho que dali do grupo B, que não tem brasileiro, mas são os 3 times, os 4 times estão com 4 pontos, é o equilíbrio total ali. Acho que ali também o Bragantino e o Botafogo estão na mesma situação, estão disputando ali com o Bragantino com o Estudiantes, mas com o empate em casa se complicou. Acho aqui que uma decepção grande. O Santos eu acho que não vai passar nem em segundo, porque ali o Audax está bem. E a Mas na decepção Sula tem não passa só o líder? Não, o líder ele passa direto. Daí o segundo ele vai jogar com o terceiro da Libertadores, um mata-mata antes lá. É verdade, verdade. Então, mas eu acho que o Santos, talvez, pelos resultados aí e pelo esse Audax ali, o próximo jogo vai ser o essencial do Santos. Se o Santos perde, acho que não consegue nem a segunda colocação ali. O que está decepcionando aqui para mim negativamente é a questão do Penharol, que era o grupo da morte, lá não ganhou nenhuma. E o América ali tá na briga para classificar. E o Goiás deu uma reagida depois dessa vitória fora aí para classificar dos brasileiros, mas assim para mim eu continuo dizendo ainda que os grandes fortes para classificar aqui são o Fortaleza, vem muito forte, eu acho que o Fortaleza é um sério candidato, depende de quem cair lá da Libertadores. Se não cair nenhum forte assim, o Fortaleza é super candidato para mim. Porque ontem jogou com o time reserva e meteu 6 no time lá, então é um time que está muito forte, Fortaleza, para ganhar desse. E tô torcendo até porque acho que está merecendo, pela tudo que está fazendo, está merecendo um título assim de expressão, o Fortaleza. Quer comentar alguma coisa da Sul-Americana aí para? Sim, rapidamente, a excelente vitória do Fortaleza, destaque, né? Realmente vem representando muito bem o futebol brasileiro. Negativamente, o Penharol, realmente. O que está acontecendo no futebol do Penharol? Lanterna do grupo, não se esperava isso. Para mim, eu esperava que o América Mineiro tivesse um desempenho um pouco melhor, e ele é só terceiro, atrás do Milionários e do Defensa e Justiça, que ganhou. Mas é que é um grupo muito, muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil, sim. O Goiás foi uma surpresa ontem, ganhou 2-0 fora de casa também, contra o Lanterna, e o Ginásio que também não ganhou ninguém, né? Mas, enfim, eu acho que o destaque aqui seria pro Fortaleza, apesar do Bragantino e o São Paulo estarem liderando os seus grupos, e que acho que vão passar tranquilamente, e negativamente ali a questão do Botafogo que se complicou, né? Porque ele deveria ter ganho o jogo em casa ali da LDU, e se complicou um pouco mais. Eu falei que seria do São Paulo, só bem. São Paulo tá mal no brasileiro, tá jogando mal alguns jogos aí, mas vai passar fácil aí, porque o grupo dele é muito fraco. E ele vai passar lá e bem isso. E o Botafogo que ele perdeu a chance, assim, lógico, futebol a gente não pode cravar, né? Mas ele tinha que ter ganho lá, né? Dificilmente vai conseguir ganhar da LDU lá na altitude e tudo. Assim como o Bragantino. Acho que o Bragantino não consegue ganhar do Estudiantes lá na Argentina, talvez nem empatar. Então. Empatou agora, né? Foi essa rodada e empataram. Só que o Bragantino empatou em casa, né? Então, isso que eu tô dizendo assim que a estratégia desses times, tanto da LDU com o outro, era tentar arrancar o empate pensando que vão garantir a vitória lá, né? Então, pode ser que dê essa complicação. Mas isso aí, deu pra gente falar bastante, a gente ficou uns dias aí sem falar muito das rodadas. Semana que vem a gente fala aí
da Copa do Brasil, que vamos ter uma folga das Copas aí no meio da semana, mas a gente faz o confronto, já consegue até ver, analisar melhor os favoritos aí, até como é que eles estão no Brasileiro e os times na Libertadores, como é que vai ter lá. Beleza, Douglas? Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Até.